Eu estou aqui em frente à clínica da Simone Rezende, ela que é credenciada no Detran do estado de Mato Grosso e também psicóloga do trabalho. E ela vai dar detalhes aí e também falar qual que é a diferença da depressão e da ansiedade. E ela vai falar também sobre o novo coronavírus, as pessoas que têm pânico e têm medo de morrer devido a esse surto, essa pandemia do coronavírus. Bom, são dois quadros, emocionais, onde a depressão é caracterizada principalmente por uma queda do humor, a queda do interesse por atividades que outrora a pessoa tinha interesse, sentia prazer em fazer. É caracterizado também por uma vontade de isolamento social. Então, basicamente, a gente pode resumir isso como um desinteresse, a falta de alegria, a falta de prazer em fazer algumas coisas. Já a ansiedade, a gente poderia comparar ela dizendo que seria o inverso. A pessoa ansiosa, ela fica um pouco mais elétrica, ela quer resolver várias coisas ao mesmo tempo, ela fica preocupada por antecipação com situações que às vezes ainda não estão ao seu alcance para resolver. Então isso também gera um sofrimento emocional muito grande. Ela pode ter quadros de insônia por conta disso, irritabilidade. Então, são basicamente essas diferenças entre um quadro e outro. Simone, como lidar com a ansiedade nesse mundo que vivemos hoje, principalmente com esse pânico do coronavírus? Então, a situação que a gente vive agora é um momento muito delicado, um momento de crise, um momento de incerteza. Então, isso suscita em nós, seres humanos, uma ameaça, no que a gente diz ali que são as necessidades básicas do ser humano, a necessidade de segurança, a necessidade de pertencimento social, de previsibilidade. Então, quando a gente fica suscetível a esses decretos, a essa imposição do isolamento social, as pessoas elas tendem, às vezes, a sentir falta desse contato físico, E isso não deixa de ser uma ameaça a uma das nossas necessidades básicas. E também a questão da segurança. Então, as pessoas ficam preocupadas em como será durante e após o período de quarentena. Quais são os impactos que isso vai trazer para a nossa vida pessoal, para a nossa vida econômica, para a nossa vida em sociedade. Então, é natural que a gente passe aí por um susto, por uma adaptação. Porém, é importante que a gente consiga, primeiro perceber as nossas emoções diante disso, que a gente consiga identificar. Então, nós podemos sim, de repente, sentir tristeza, sentir medo, sentir ansiedade, mas é importante que a gente não estagne diante dessas emoções, dessa situação, mas que a gente maneje essas emoções, ou seja, que a gente busque uma forma combativa e positiva de enfrentar essa situação. As pessoas que estão com esse pânico aí do coronavírus, que saem fazendo compra álcool gel, compra alimentos para estocar, há necessidade disso tudo? Então, quando a gente analisa isso do ponto de vista emocional, a gente entende que é uma reação de sobrevivência. Então, nós buscamos todo o suprimento, tanto para a segurança quanto para a alimentação, Mas a gente também precisa entender o contexto econômico, o contexto social no qual a gente está vivendo. E esse é um momento onde a gente precisa exercitar muito a empatia. Então, as pessoas que de repente têm um poder aquisitivo maior podem, às vezes, ir até um estabelecimento, fazer um estoque de produtos e de alimentos, e, às vezes, uma pessoa que sobrevive de um ganho diário, que é uma pessoa que trabalha aí com diária, com vendas ambulantes. Então, às vezes, essa pessoa não tem condição de fazer um estoque. E aí, quando ela tiver condição de ir ali comprar o suprimento diário dela ou semanal, talvez poderá faltar esse produto para ela. Então, é um momento em que a gente precisa pensar não apenas em nós, mas também coletivamente. Ansiedade, a pessoa consegue controlar a ansiedade? Perfeitamente. Então, a primeira
iniciativa que a gente precisa ter diante de um quadro de ansiedade é a gente entender o contexto no qual a gente está vivendo, entender qual é o grau real de ameaça e, diante disso, a pessoa traçar ali as estratégias para o enfrentamento. Então, eu posso fazer alguma coisa para amenizar esse quadro, eu posso fazer alguma coisa para diminuir as consequências negativas? Se eu posso, então eu vou fazer, que é justamente o que está acontecendo aqui no país. Se a gente fizer uma comparação entre o Brasil e outros países, nós podemos ver que outros países tiveram ali uma realidade talvez menos privilegiada que nós, né? Então, nós estamos tendo uma referência já de outros países, de como eles enfrentaram, e estamos tendo agora a oportunidade, de forma preventiva, de diminuir a disseminação dessa doença e de proteger a nossa própria saúde. Então, é importante que a gente entenda, né, ressignifique essa quarentena não como uma punição, não como um aprisionamento, mas como uma importante medida de prevenção para mim e para o outro, né? Pensando coletivamente. E aí, quando você pergunta da questão da ansiedade, é a gente analisar esse contexto e ali dentro do meu universo, dentro da minha casa, onde eu estou ali às vezes confinada, retida, o que eu posso fazer para tirar proveito daquele momento, daquele ambiente, do contato com quem eu tenho oportunidade de ter contato ali, de desengavetar às vezes algum projeto, né, que estava ali parado e que no ritmo frenético da nossa vida às vezes a gente não consegue desenrolar ele. Então é isso, a gente olhar o cenário, olhar o que está à nossa volta e os recursos que nós temos para enfrentar. Então, essa é uma medida para a gente enfrentar e administrar a nossa ansiedade. A pessoa que tem ansiedade, ela é mais cuidadosa, assim, tipo, para medo de doenças e outras coisas? Sim, ela pode ser, mas eu quero frisar novamente a questão da gente perceber, identificar e manejar as nossas emoções. Então, a ansiedade, ela tem um aspecto positivo, se a gente utilizar ela como um recurso preventivo. Se você sabe do grau, né, da gravidade, da letalidade do coronavírus, você pode sim se preocupar com as medidas de higienização, com as medidas de isolamento social e, portanto, ter uma menor exposição ao risco. Mas se a gente ultrapassar essas medidas, né, a ponto às vezes de ficar em fobia, né, não posso tocar em nada, não posso fazer nada, isso também é prejudicial. Então a gente precisa encontrar aí esse equilíbrio entre o que a gente deve fazer de forma saudável e o que de repente ultrapassa essa linha do que é saudável. Bom, já que depressão e ansiedade tem diferença, segundo aí uma pesquisa, o Brasil em depressão, ele só perde para os Estados Unidos, está em segundo lugar? Os índices apresentados pela Organização Mundial de Saúde são índices bem elevados, né, para o Brasil. Inclusive, o Brasil, dentro dos países da América Latina, é o país mais estressado, é o país mais ansioso. Então, a gente percebe que esses quadros emocionais desajustados, eles são bem significativos aqui no país. Então, é importante que a gente utilize cada momento, cada crise, cada oportunidade para a gente melhorar a nossa saúde mental. Eu acredito que nesse momento agora, onde nós fomos obrigados a desacelerar, é um momento importante para que a gente resgate, né, algumas medidas de saúde mental, para que a gente estabeleça vínculos mais fortes com nós mesmos, com os nossos entes mais próximos, com aquilo que realmente é importante para nós. Então, acho que é uma oportunidade para a gente olhar para esse aspecto também. O que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade é quando o nível de ansiedade da pessoa é tão alto, tão agudo, que ela pode manifestar ali alguns sintomas físicos. Então, a pessoa ela pode desencadear taquicardia, sudorese, pode desmaiar, enfim. O corpo ele pode manifestar algumas reações físicas por conta do elevado grau
de ansiedade, por conta do incômodo emocional ser tão alto. Isso seria a crise de ansiedade. E às vezes muitas pessoas banalizam isso, né? Às vezes vê uma pessoa tendo uma crise de ansiedade e acredita que isso é uma forma de chamar atenção, acredita que isso é um teatro, e isso existe mesmo, isso gera sofrimento real. Então é muito importante que a gente aprenda a cuidar, aprenda a respeitar a nossa saúde mental. E a ansiedade tem cura sem tomar remédio? É preciso que a gente desenvolva um autoconhecimento muito grande, mas é possível sim controlar a ansiedade. Mas como eu falei, a ansiedade ela tem um viés positivo. Se a gente não tiver nenhum grau de ansiedade, se a gente não tiver nenhum grau de estresse, nós ficamos paralisados diante das situações da vida. Então a gente precisa reconhecer o grau dessa ansiedade, o grau desse estresse e utilizá-los a nosso favor no nosso dia a dia. E devido a essa pandemia que está no mundo inteiro, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão com ansiedade, com medo desse surto aí do coronavírus? Bom, eu entendo assim que não há motivo para pânico, mas por outro lado também isso não significa que nós podemos negligenciar a necessidade de cuidados, né, para que a gente não dissemine ainda mais essa doença, para que a gente não chegue num caos para todos aqui. Então, na medida que nós precisamos passar temporariamente por uma adaptação, por uma situação onde a gente não foi preparado para isso, onde nós não estávamos esperando isso e nós nem gostaríamos de viver isso, é importante que a gente desenvolva o prazer e o olhar positivo para a realidade em que nós estamos vivendo. Então, quem está em casa, quem não pode trabalhar, que encontre ali na sua casa alguma forma de fazer atividades que te deem prazer, de manter a sua rotina, né? Pessoas às vezes que sentem falta da interação social, que não deixe de fazer isso, mas que faça com recursos virtuais, grupos familiares, grupos de amigos, grupos da igreja, que você não deixe de interagir, mas que você utilize os recursos acessíveis a você nesse sentido. E na medida que você percebe que todas essas medidas ainda assim não aplacam o desconforto, ainda te deixam mal, é possível que ainda assim você busque um apoio profissional. Então a psicologia ela oferece o serviço de psicoterapia online e às vezes existe uma resistência, né, diante desse serviço, porque, poxa, eu vou deixar de falar com a pessoa olhando assim, olho no olho, como que vai ser isso? Mas as pesquisas indicam que a eficácia da psicoterapia online, ela não deixa a desejar para a psicoterapia presencial. Então, entre em contato com um profissional que você sinta confiança, né, que esteja habilitado para isso e não deixe de cuidar de você. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de cuidado, ter esse olhar de cautela o tempo todo. Então, eu acho que a gente pode resumir a mensagem nesse teor de cuidado, né? Simone, sobre esse caos aí do coronavírus, muitas pessoas às vezes não estão saindo de casa com medo desse vírus, né? Você está fazendo algum tipo de atendimento online aqui na sua clínica? Sim, nós estamos sim realizando atendimento online. Existem alguns indicativos e contraindicativos para esse tipo de intervenção. Então, todos os pacientes que se adequam a esse tipo de atendimento nós estamos oferecendo, porque é uma forma da gente manter o cuidado com a gente, com a nossa família e com a família do nosso paciente também, né? Então, o funcionamento, ele ocorre dentro dos padrões de ética, de sigilo, onde o paciente não precisa ter nenhum receio de se cuidar dessa forma, né? E é uma medida temporária também, para aqueles que preferem o atendimento presencial, a gente saber que é uma medida temporária.